O Brasil, assim como a grande maioria dos países do mundo, vai tomar uma paulada na economia no ano de 2020 por causa do coronavírus. As últimas expectativas apontam uma queda próxima de 5% no nosso PIB nesse ano de 2020. Isso é comum, não é? Como isso impacta nas nossas vidas? Vamos dar uma olhada nisso nesse vídeo agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo e a gente toda semana está postando bastante conteúdo legal. Para começar, eu queria fundamentar a informação de queda de 5% no PIB desse ano. Isso acontece nos últimos relatórios Focus, que é um relatório emitido pelo Banco Central que mostra a expectativa média dos principais players da economia do Brasil. Então, já que nós vamos cair cerca de 5% esse ano, vamos dar uma olhada no histórico desde 2020 para ver se isso é comum, não é? E ter uma ideia do que está acontecendo hoje. Vamos lá, se a gente olhar no histórico, né, de bate e pronto, cair 5% ao ano não é nada comum. O que aconteceu nas últimas 2 décadas, desde 2001, foi apenas 4 anos de queda, né, olhando lá para 2009, que foi uma queda oriunda da crise dos Estados Unidos, de 2008, do finalzinho de 2008, teve uma crise lá nos Estados Unidos, no mercado financeiro, e afetou os países no ano de 2009, e o Brasil passou quase que ileso, caímos aí 1,3%, se você olhar no gráfico. O ano seguinte, eu queria chamar a atenção, para o ano de 2010, foi um ano que nós crescemos 7,5%, 7,53%. Uma coisa interessante, esse é um patamar muito alto de crescimento, tanto que nessa época, nesse ano, a gente saiu na capa do The Economist, que é uma revista muito conhecida lá nos Estados Unidos, nosso Cristo Redentor decolando, como se o Brasil estivesse entrando numa era de muito crescimento. Infelizmente isso não aconteceu, né? Nos anos seguintes a gente até cresceu, 2011, 12, 13, 14, mas não chegou perto dos 7,5% de 2010, quando finalmente em 2015 e 2016 a gente entrou na crise aqui no Brasil, uma crise pesada. Foram 2 anos de decréscimo de 3,5% e 3,3%, se você ver aí no gráfico. E aí depois, né, a partir de 2017, o Brasil estava tentando sair da crise, né, depois de ter apanhado pra caramba. Então a gente está acostumado, porrada, rock balboa, né? A gente apanha muito, mas não cai. Tentamos crescer, 2017, 18 e 19, crescimentos meio pífios aí, né? Nada muito expressivo. Quando finalmente a gente estava animado para o ano de 2020, a gente foi pego com uma pandemia global, que a gente não tinha nada para fazer, além de, né, tentar lutar contra ela. E mais um soco aqui no rock balboa, porrada foi grande, 5%. Isso fez com que a gente fosse para patamares da economia do nosso PIB lá de 2009. Então, tem até uma reportagem do Valor Econômico que mostra isso. A gente deu um super passo para trás, perdemos praticamente uma década de evolução e levamos nossa economia para patamares do ano de 2009. Como isso impacta na nossa vida? De uma maneira muito objetiva, a gente pode olhar para o chamado PIB per capita, que é o PIB dividido pela população do Brasil. Uma reportagem do Valor Econômico demonstra o seguinte: PIB per capita terá a pior década em mais de 100 anos, ou seja, pois comprova o período difícil e desafiador que nós estamos passando, tá bom? Se você olhar nessa reportagem também, mostra as últimas 10 décadas, os últimos 100 anos, né, dividido em décadas, que somente na década de 80 houve um decréscimo do PIB per capita, o que vai acontecer também entre 2011 e 2020, que é essa nossa década que a gente está encerrando esse ano. Ou seja, o impacto foi grande, pior década dos últimos 100 anos. E uma curiosidade, a década de 80 foi chamada de a década perdida, de tão ruim que foi essa década para a nossa economia. Fica a dúvida, né? Como é que vai ser chamada a nossa década nos livros de história lá para frente. Beleza, gente, então o impacto foi grande, andamos praticamente 10 anos para trás na economia e tivemos um desempenho muito ruim do PIB per capita, o que com certeza bate na nossa vida pessoal e profissional e financeira. Agora, para trazer um pouco de positividade para o vídeo, né? Lemos um fato muito ruim, mas queria trazer um pouco de positividade, porque a gente não pode ser simplesmente reativo, não pode aceitar que as coisas estão difíceis e não fazer nada, né? O ideal é que a gente lute e tente avançar mesmo assim. Então eu queria fazer um paralelo aqui para tentar trazer um pouco de otimismo, e a gente acredita nisso. Recentemente eu andei de veleiro, fiz algumas aulas de veleiro. E a proposta do veleiro, ele até tem um motor, mas a proposta é você conseguir posicionar as velas e usar o vento para poder caminhar, navegar, né? E existe uma maneira do veleiro, eu não sabia disso, até fiquei curioso, de navegar contra o vento. Então o vento está contra o veleiro, você consegue posicionar as velas de uma maneira que você consiga seguir seu rumo. Com certeza é mais difícil
do que ir a favor do vento. Mas dá para colocar as velas e dá para seguir ali, navegar mesmo contra o vento. Acho que a gente está numa época assim, né? É uma época que requer proatividade, coragem e atitude para caminhar. E uma maneira de fazer isso é através do empreendedorismo. A gente aqui na Esfera acredita muito no empreendedorismo. A gente acredita que o mundo que a gente vive hoje permite empreender tomando poucos riscos, dando passos atrás de passos no seu crescimento. Aí você vai conseguir navegar mesmo nessas dificuldades. Uma coisa, né, interessante, só para não ficar de fora, o empreendedorismo ele vale também quando você é funcionário. Você pode empreender tanto numa empresa sua quanto numa empresa que você trabalha. Com certeza, um funcionário que tem uma atitude empreendedora corre menos risco de ser mandado embora, ou até mesmo se por acaso você foi desalocado, você tem muito mais chance de ser realocado numa outra empresa se você tiver uma atitude empreendedora. Então, parabéns por estar aqui nos acompanhando, indo atrás de conteúdo, informação de qualidade. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo aqui no canal. Beleza? Valeu, vamos pra cima, torcer para que 2021 seja um ano de crescimento. E é isso aí. Gostou? Se inscreve, compartilha o vídeo e a gente se vê nos próximos.